E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Nós estamos na página 140 e Afonso irá começar os trabalhos na colônia de Alvorada Nova, que é comandada por ninguém mais, ninguém menos que Caiba Chuta. Então, só para vocês recordarem, né, ele está indo para uma ala do hospital, né, em que é tipo de um centro de estudos médicos, tal, que eles tratam de tudo lá, né? Eles têm a administração geral, eles têm a sala de recuperação mental, eles têm centro cirúrgico, eles têm, enfim, é um hospital como se fosse o nosso, só que os com aperfeiçoamentos, né, da colônia espiritual. Aí você fala assim, pô, Fran, mas espírito passa por tratamento psiquiátrico, passa por... Desculpa, gente, estou com crise de tosse. Passa por cirurgia? Lógico, gente. O espírito, conforme ele sai da crosta, ele leva consigo no perispírito muito daquilo que ele carrega aqui da crosta terrestre, entendeu? Então sim, ele passa por vários, por exemplo, espíritos mais perturbados, evidentemente que eles passam por tratamentos psicólogos, psiquiátricos nas colônias espirituais, isso é evidente. Como as colônias espirituais recebem nós, seres humanos da Terra, né, já desencarnados, os espíritos dos seres humanos, nós saímos em perturbação, nós somos muito imperfeitos, então nós temos que passar sim por todo um processo. O mesmo processo que existe aqui na Terra existe lá, só que lá é muito mais perfeito. Que isso fique bem claro, tá? Porque vocês têm que imaginar o seguinte, gente: como nós pertencemos a um planeta de provas e expiações, nós somos muito imperfeitos ainda, tá bom? Mesmo espírito perfeito, gente, só os de primeira ordem. Só os de primeira ordem. Espírito perfeito, só os da primeira ordem, que são os chamados anjos, né? Que vivem nos mundos celestiais, tá bom? Os de segunda ordem para baixo tem sempre alguma coisa a evoluir. Nós, então, Nossa Senhora, é terrível. Quando eu digo terrível, gente, no sentido de nós temos muito a crescer, tá bom? Não é para assustar, pelo amor de Deus, né? Que fique bem claro isso. Vamos continuar então, a gente está na página 140. Então ele está, o Espírito Afonso está, né, na companhia da Linda. Passávamos por alguns cômodos destinados a armazenar os equipamentos e os remédios quando paramos. Aqui está o seu local de trabalho, Afonso. Olhei para os lados e não achei nada importante para fazer, nenhuma mesa ou gabinete, não vi uniforme, ou sala com meu nome à porta. Dirigi um olhar indagativo a Augusto. Eu falei, desculpa, gente, é Augusto que está acompanhando ele, tá? Não é a Linda, não. Você deverá levar material à sala de cirurgia toda vez que for necessário. Este é o armazém dos medicamentos e equipamentos cirúrgicos. E o que mais farei? Somente isso, Afonso. Não se preocupe. Não é uma tarefa das mais difíceis. Justamente, esse é o problema. Por que exercerei uma atividade tão diminuta? Todas as funções em Alvorada Nova têm igual relevância, meu amigo. Não se deve fazer distinções entre as atividades desenvolvidas
pois cada trabalhador tem o seu valor e faz funcionar alguma engrenagem importante no contexto geral da cidade. Assim também deveria ser na crosta, não é? Entendo naturalmente que você tem uma visão materialista das profissões, porque sei e lembro-me de como é a vida encarnada. Cada pessoa vale pelo que ela aparenta ser e não pelo que é de fato. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir, né? Não se deve fazer distinções entre as atividades desenvolvidas, pois cada trabalhador tem o seu valor e faz funcionar alguma engrenagem importante no contexto geral da cidade. Assim também deveria ser na crosta, não é? E realmente, gente, nós não damos importância. Aqui, nós damos a importância pelo cargo que cada um ocupa. Ah, ele é um empresário, então ele é, né? Gente, tudo é uma engrenagem para a gente, né? A gente olha com... Vamos dar com... Pelo amor de Deus, eu não estou falando de forma pejorativa, tá? Por favor, não me entendam mal. Mas aqueles cargos lá embaixo que a gente vê, a pessoa, aquele gari que varre a rua, né? Que recolhe o lixo, que joga o lixo no cestinho, pacientemente, trabalha num sol danado. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer aquele serviço, gente? Quantos de nós que... a gente tem que vestir a carapuça, hein? Quantos de nós que nos humilharíamos para fazer isso? Porque para a gente é uma humilhação, né? Vamos nos pôr no lugar dessas pessoas. Quantos de nós ali? No entanto, a gente olha com desprezo esse tipo de profissão, sendo que se eles não varressem a rua, como ficariam as nossas ruas? Se o gari que recolhe o lixo não recolhesse o lixo, como que ficaria esse totalmente imundo, mal cheiroso? Então, gente, aqui o que o Augusto quis dizer? Não se deve fazer distinções entre as atividades desenvolvidas, pois cada trabalhador tem o seu valor e faz funcionar alguma engrenagem importante no contexto geral da cidade, no contexto geral da nossa sociedade, gente. É isso que a gente tem que se pôr no lugar. Então, o que acontece? Afonso ainda tem uma visão muito materialista. Então, passando para ele a função de que ele vai ter que distribuir remédios à medida em que as salas de cirurgia vão ter necessidade. Mas ele fala, nossa, mas é um serviço tão sem importância, né? Agora, vamos nos pôr no lugar do Afonso. Se, na hora da cirurgia, os médicos precisam de determinado remédio, vamos imaginar aqui nosso mundo. Se na hora da cirurgia, os médicos precisam de alguma anestesia, algum remédio para controle de pressão, eles pedem o remédio e o remédio não vem, o que acontece? O paciente vai a óbito. Então, gente, não é... Tudo é uma engrenagem. Vocês veem a importância daquela pessoa que está ali naquela farmacinha, naquele cubículo, incumbido de levar remédio durante as cirurgias. Então, gente, a gente precisa se pôr no lugar de todo mundo para que a gente entre na faixa de entendimento do quão é importante qualquer tipo de serviço. Viu? Fiquei envergonhado pela pergunta que havia feito e nada respondi. Ele percebeu e completou. Não se sinta constrangido, estamos aqui para aprender. Quando cheguei, perguntei a mesma coisa a um companheiro que me apresentou a primeira função que desempenharia. Notei claramente que Augusto tentara deixar-me à vontade e para tanto disse que fizera a mesma coisa quando iniciou suas atividades na colônia. Talvez até tivesse agido do mesmo modo, mas naquele momento a sua intenção não era relatar-me tal fato, e sim buscar tranquilizar-me, pois estava visivelmente acabrunhado, quer dizer, estava envergonhado, né? E você vê,
Aqui, se alguém faz uma pergunta dessa pra gente, a gente fala assim, a gente já vira e fala assim, você não tem nada a ver com isso, você tem que fazer esse trabalho e acabou, né? Sendo que, olha os espíritos como são, né, a elevação espiritual nessa hora. Não se sinta constrangidos, estamos aqui para aprender. Quando cheguei, perguntei a mesma coisa ao companheiro que me apresentou a primeira função que desempenharia. Quer dizer, aqui claramente Augusto quis deixar Afonso bem à vontade, né? Tipo assim, ó, fica tranquilo que essa burrada eu já fiz também, né? Então ele quis realmente não deixar o Afonso envergonhado. Quando estava reencarnado, tinha uma visão diferente do trabalho. Considerava-o realmente uma atividade destinada a trazer fama e riqueza. Não consegui ver o seu lado produtivo e solidário, nem tampouco que através dele poderíamos auxiliar os semelhantes e individualmente crescer. Além disso, considerava que cada pessoa tinha no trabalho um símbolo de prestígio e ascensão social. Essa era a razão porque fazia distinção entre as atividades laborativas. Costumava separar as que entendia como nobres das outras que considerava secundárias e de menor importância. Em verdade, sentia-me uma criança aprendendo tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. Notava que a vivência na crosta terrestre trouxera-me experiência. E é certo, mas com vários conceitos distorcidos. O meu aprimoramento moral estava deficiente e podia constatar tal fato nas minhas mínimas situações com as quais envolvia. Gradativamente, aprendi a gostar do meu trabalho, mesmo porque todos os médicos e enfermeiros da casa de repouso tratavam-se muito bem e com especial consideração. Não era privilégio meu, pois esse era o tratamento dispensado a todos os funcionários do hospital, não importando qual era a atividade desenvolvida. Notei que o meu interesse aumentava à medida em que me deixava pegar a função. Transportava os remédios e os equipamentos solicitados com rapidez e já conhecia os seus nomes técnicos. Confesso que continuava inconformado com o fato de estar afastado de meus familiares na crosta, sem notícias deles e desconhecendo quais seriam os meus próximos passos na colônia. Você vê que ele ainda, mesmo assim, ó, veja bem, ele, com o passar do tempo, que você percebe, gente, que eles não mencionam em anos, aqui, né? Desculpe. Eles não mencionam em anos que ele já está gostando do serviço, do trabalho dele, que ele já sabe os nomes dos remédios pelos nomes técnicos, mas ele ainda estava inconformado por estar afastado dos familiares na costa. Então, veja bem que a evolução dele está sendo bem lenta mesmo, porque ele ainda está muito ligado aos familiares dele na crosta. E é isso um dos principais fatores que faz com que a gente continue ligado no Terra a Terra. Infelizmente. Preocupado do jeito que ele está. Porque à medida que a gente desencarna, nós temos que nos desvencilhar, gente, dos fatores terrenos. Mas aí você está apertando o botão do dane-se, né? Está sendo egoísta. Não. Os encarnados que se virem entre eles. A partir do momento que nós estamos no mundo espiritual, vamos viver a nossa vida espiritual. Vamos evoluir moral e espiritualmente, vamos estudar, ouvir palestras. E quando for para a gente reencarnar, gente, a gente se preocupa com a nossa próxima missão. E muitas vezes a missão é você reencarnar para consertar erros de sua reencarnação anterior e vai estar reencarnando no seio da família que você tanto quer. Entendeu? Como pode ser no seio de outras famílias que a gente dê mais importância. Mas tudo a seu tempo. E isso aqui, com certeza, o fato dele estar preocupado com a família dele na crosta, vai atrapalhar no desenvolvimento dele. Os companheiros da casa de repouso tranquilizavam-me sempre que me viam melancólico
e diziam que todos haviam passado por igual angústia, mas que o aprendizado tinha um curso a seguir, não adiantando reclamar ou contrariar a ordem natural das coisas. Como era apegado à minha vida material, não havia um só dia em que deixasse de lembrar de meus filhos e da querida Elvira. Confortava-me as palestras que acompanhava no Centro de Aprendizado da Luz Divina. Muitas delas tratavam justamente desse tema, ou seja, do distanciamento que os desencarnados experimentam da vida material e da reaproximação gradual com a realidade do plano físico. Não sei quantas semanas ou meses decorreram quando fui novamente chamado à presença de Kaibar Schutter. Olha lá, hein? Kaibar Schutter, eu quis falar com ele pessoalmente. Aqui ele fala, não sei quantas semanas ou meses. Provavelmente, gente, já correram anos e ele não sabe. Meu amigo Afonso, aqui é Kaibar conversando com ele. Meu amigo Afonso, soube que está integrado à sua função na casa de repouso. É verdade, gosto do meu trabalho. Isso é muito bom, porque significa que está preparado a vivenciar outras experiências. Você gostaria de ter contato com a sua família, não? Meus olhos brilharam de emoção ao ouvir tal colocação da parte do coordenador geral. Sem dúvida. Mas quando poderei retornar? Calma, meu irmão. Não lhe disse que voltará à crosta terrestre. Mencionei que poderá fazer um contato com seus familiares, pois ainda é cedo para o retorno. Um pouco decepcionado, resolvi não contestar. Submeto-me à sua avaliação. Qualquer aproximação, por menor que seja, me será gratificante. Então está bem. Acompanhe Rubião e ele providenciará esse reencontro. Despedi-me um pouco constrangido por não ter ainda conseguido agradecer ao dirigente a conquista que estava obtendo. Rubião, posso fazer-lhe uma pergunta? Sim. Será que Kaibar ficará magoado comigo? Sinto que nas duas oportunidades em que encontrei, não fui muito acessível ou gentil e deixei de agradecer-lhe a atenção a mim dispensada. Não se preocupe, Afonso. Ele está acostumado a lidar com os problemas dos nossos irmãos. Entendemos que esteja ainda inconformado com a sua situação, especialmente no tocante à falta de informações quanto ao seu futuro e também com relação à sua família material. Jamais imagine que os sentimentos aqui são tão frágeis e delicados como na vida física. Bom, agora ele vai explicar, porque qualquer coisa diferente que o pessoal fala pra gente aqui quando encarnado, a gente fica magoado. A gente fica, que cara ingrato, que cara chato, que cara, entendeu? A gente leva mágoa. No mundo espiritual não é assim. E agora, Rubião vai explicar para ele por que não é assim. Porque, então Rubião fala, jamais imagine que os sentimentos aqui são tão frágeis e delicados como na vida física. Quer dizer, você não fica magoado à toa. Aí Afonso pergunta, como assim? Quero dizer que no plano espiritual, ao menos nas colônias, não há lugar para melindres e rancores de qualquer ordem. Sei que no plano físico as mais inofensivas palavras ou atos podem servir de pretexto a um rompimento de relações, ou, o que é pior, a um sentimento negativo, tal como a vingança. Os encarnados ressentem-se muito facilmente e julgam-se atingidos ao menor sinal de insatisfação das pessoas que os cercam. Na verdade, meu amigo, isso é mostra de insegurança, descontrole emocional e, acima de tudo, vaidade, pois não há razão alguma para conduzir a vida dessa maneira. Olha, gente, que esse parágrafo, eu vou até repetir, para que fique bem marcado para a gente e que a gente aprenda. Quero dizer que no plano espiritual, ao menos nas colônias, não há lugar para melindres e rancores de qualquer ordem. Sei que no plano físico as mais inofensivas palavras ou atos podem servir de pretexto a um rompimento de relações, ou o que é pior, a um sentimento negativo, tal como a vingança. Os encarnados ressentem-se muito facilmente
e julgam-se atingidos ao menor sinal de insatisfação das pessoas que os cercam. Na verdade, meu amigo, isso é mostra de insegurança, descontrole emocional e, acima de tudo, vaidade, pois não há razão alguma para conduzir a vida dessa maneira. Gente, tudo que ele falou aqui é verdade. Qualquer não, qualquer atitude que alguém toma contra a gente, contra uma coisa que a gente quer, a gente transforma em rancor, transforma em melindre, olha, e é verdade, transforma em vingança, né? E aqui ele fala, isso é insegurança da nossa parte, né? Isso é descontrole emocional e, acima de tudo, vaidade. Nós somos extremamente vaidosos. Eu sou, não nego não. Eu tenho um defeito terrível, e já comentei várias vezes no curso do Livro dos Espíritos. Eu sempre faço alguma coisa esperando gratidão. E se a pessoa não demonstra gratidão, eu acho ele ingrato, sendo que isso é errado. Por quê, gente? Quando a gente faz algum favor, quando a gente faz alguma caridade, alguma coisa voltada para o próximo, quando a gente faz alguma coisa para o próximo, nós não temos que esperar retorno. Nós temos que fazer de coração puro, nós temos que nos entregar nisso daí. Entendeu? E eu sempre espero gratidão do outro lado. É um defeito terrível que eu tenho. Viu? Então, muitos podem falar, pô, mas como é que o Fran pode estar dando palestra, falando, se ele tem esse defeito? Gente, eu sou humano. Como todos vocês. Entendeu? E realmente tenho esse erro, sim, eu assumo que eu tenho esse erro. Mas, à medida do possível, eu tento consertar, entendeu? Na mesma hora em que eu me sinto melindroso, que eu fico chateado, eu tento lutar contra isso. E eu tenho visto em várias palestras que o fato da gente já lutar contra esse sentimento já é alguma elevação moral da nossa parte. O pior é quando a gente não luta contra, né? A gente acha que é ingrato e vai continuar achando que é ingrato. Não. Nós pelo menos temos que tentar lutar contra esse sentimento da ingratidão. Nós temos que lutar contra, para que cada vez a gente se entregue mais e não espere gratidão do outro lado. É isso. Gente, nós estamos na página 145, tá bom? Vocês veem que aos poucos, devagarzinho, a gente vai chegar no final do livro. Eu espero agora, hoje é 16 de dezembro, eu espero chegar aí agora nessas férias, porque agora a gente está em ritmo de férias, Natal, Ano Novo, eu espero terminar esse livro. E depois, no ano que vem, nós daremos continuidade ao estudo de livros das obras espíritas. Eu ainda não sei qual livro que eu irei dar sequência no estudo. Mas eu tenho alguns nomes aqui, estou pensando. E aceito até sugestão de vocês, viu? Quem quiser dar uma sugestão de nós estudarmos algum livro, será muito bem-vinda a sugestão, tá bom? Lembrando vocês, gente, vão lá, inscrevam-se no canal, curtam lá, compartilhem o vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que cada vez mais a gente consiga disseminar mais essa nossa querida doutrina dos Espíritos, essa nossa grande doutrina filosófica, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.